Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vão as coisas aí? Vamos lá, checando aqui, tudo certinho. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai basicamente encerrar o segundo bimestre. Lembrando, né, a gente tem uma terceira atividade na semana que vem, só que ela vai ser contabilizada de uma maneira diferente. Depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Uma coisa que vai ser bem interessante é que esse bimestre foi todo virtual, né? Não tem as atividades presenciais aí para a gente poder contabilizar, então é importante que vocês se preocupem em entregar as atividades, pessoal. É o único jeito que nós, professores, vamos ter de avaliar vocês, né? Para a gente dar continuidade no desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, para isso, eu já vou deixar o aviso aqui, e aí eu vou repetir ele no final, que é o seguinte: todas as atividades, inclusive essa, entrega para o dia 22/7, que é na quarta-feira, tá? Então, sem ser essa quarta aqui dessa semana, na quarta da próxima semana, tá? Se você tem atividade atrasada do mês passado ou desse, não tem problema. Tudo no dia 22, tá? Atividades que forem entregues depois, você vai estar sujeito à recuperação, tá? Porque a gente tem que fechar a nota antes, eu não posso deixar tudo para a última hora. A gente precisa se organizar, tá bom? Já vem cobrando vocês há muito tempo disso, então é importante a gente sempre alertar, tá? Outra coisa que alguns têm me questionado: professor, você não está acompanhando necessariamente o que está sendo falado no centro de mídias. Por eu ter escolhido esse formato de uma matéria nova a cada 2 dias, a cada 2 semanas, a gente tem desenvolvido as mesmas habilidades que o centro de mídias, só que de uma maneira diferente. Então, se vocês forem analisar o que eles estão passando, na verdade tem muita relação com o nosso dia a dia e muita relação com o que eu estou apresentando aqui. E o diário filosófico ele permite essa ampliação de horizontes, né? A gente pode olhar e pegar aquilo que está no centro de mídias, o que está aqui, e utilizar eles da melhor maneira possível, tá? No mais é isso. Vamos começar a aula então, que essa é o que eu estou chamando de aula 5, que vai ser a penúltima aula aí do segundo bimestre. A próxima aula vai ser um encerramento, então vai ser uma discussão bem diferente. Estou pensando em fazer alguma coisa bem fora do que eu normalmente estou fazendo aqui. Se der certo, acho que vocês vão gostar, tá? Então, deixa eu trocar aqui. Beleza. Vamos lá, então. Hoje o tema é o animal político, tá? Por favor, não achem estranho esse tipo de tema. Tudo vai fazer sentido, eu prometo para vocês, tá bom? Vou deixar aqui, as minhas videoaulas sempre ficam dentro dessa apresentação que eu disponibilizo para vocês, tá? E se vocês forem procurar como Filosofia JASP, lá no YouTube vocês vão encontrar também, tá bom? Então vamos lá, ó. O que é política, né? Quando a gente para pensar no significado da palavra, pode ser um pouquinho estranho. A gente está acostumado normalmente a associar determinados aspectos da nossa vida social à política, né? Só que é engraçado a gente pensar que isso começou de uma maneira muito natural, né? O ser humano ele sempre teve uma inclinação ao que a gente pode falar da arte da negociação, né? Isso tudo começa muito forte, que a gente tem um retrato histórico muito interessante, que é exatamente na polis grega. Deixa eu... não está conseguindo ampliar as fotos, tá? E aí o que acontece? A polis grega, como vocês estão vendo aqui nas fotos, depois vocês podem ver as apresentações lá que eu vou disponibilizar para vocês. Elas eram um conglomerado de pessoas, né, que normalmente estavam estavam juntas, né, para sobreviver, né, que são a construção das primeiras cidades. A gente tem sim os vilarejos pequenos, né, só que aí a gente tem uma construção muito impactante do que o que a gente vai chamar de cidade moderna, né, que é o que? O estabelecimento de um governo mais centralizado, né, e atividades comerciais, aí a gente tem um pouco de atividade comercial por aqui, por ali, papapá. Só que é interessante a gente pensar na organização desses lugares, né? Porque a gente tinha os centros religiosos, os centros comerciais e principalmente as praças públicas, tá? Nas praças públicas,
principalmente para os gregos, é onde que se fazia a política, né? A política, que está muito relacionada a essa ideia de polis, né? Por isso que daí vem o nome, que é exatamente o quê? Política é a ciência da governança de um Estado ou nação e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses, né? A origem da palavra política está muito relacionada à polis grega. Por quê? Porque dentro da polis grega a gente tem não só essa questão da palavra, né, que polis significa esse lugar, esse entorno aí, né, como se fosse uma cidade, mas principalmente a organização. Então as pessoas se reuniam nas praças para poderem entender como funcionaria as leis, as regras da cidade, né, de fazer determinados tratos, mudar as opiniões, né. Então aí era o lugar que tudo deveria ser mais acessível, né, ser mais questionado, ser mais decidido, porque todas as decisões vinham dessas reuniões, né. E aí a gente tem aqui, ó, só para frisar, o termo política, então, é uma derivação de polis, que é aquilo que é público, né, ou seja, das pessoas, e ticos, que se refere ao bem comum das pessoas. Então, é o bem comum e é público, né, ou seja, né, essa ideia de espaço público, dos cidadãos, ele vem diretamente dessa organização. Os gregos não foram os primeiros, tá? Mas a origem da filosofia é muito relacionada à origem da polis, também da política nesse ponto. A gente começa sempre a estudar desse ponto, mas a gente sempre pode lembrar de civilização egípcia, né? Os hebreus também tinham uma organização muito desenvolvida, os persas, né? Então a gente tem aí várias origens de política de vários jeitos diferentes. O sistema político, né, que é o que a gente normalmente entende, ele é mais pautado por uma forma que une esses poderes políticos, né? Então, a gente tem uma construção mais fortalecida do que simplesmente um monte de pessoas dando opiniões, né? E que vão lutar para o bem público. Então, ele pode ser uma monarquia e república, né? Pode ser, às vezes, até mesmo uma tirania, uma ditadura, né? Que é um outro sistema político da qual nós vemos há pouco tempo atrás, se a gente for olhar pela história, né? No Brasil, por exemplo, nós somos uma república presidencialista, né? Lá em Portugal, a república é parlamentarista. Qual que é a diferença desses dois? Que dentro dessa ideia de república, que é um poder para o bem público, né? A gente tem o presidente no papel central e deles os outros participantes aí, né? No caso, o nosso presidente, ele é eleito por voto direto, que é o tipo de eleição que nós temos hoje, tá? Lá em Portugal, por exemplo, a república é parlamentarista, ou seja, o parlamento é que vai tomar as decisões e aí o presidente lá vai acatar, né, de uma maneira diferente ou não. E é importante a gente entender que toda essa construção ela é uma prática de muitos e muitos anos, porque no final das contas, gente, a política ela tem vários meios de se apresentar, né? Os vários sistemas políticos, né? Como eu falei antes, por exemplo, da tirania, da oligarquia, da ditadura. Então a gente tem várias construções diferentes para uma mesma ideia, né? E aí eu coloco aqui, ó, no significado mais abrangente, o termo pode ser utilizado como um conjunto de regras ou normas de uma determinada instituição ou a forma de relacionamento entre diversas pessoas para atingir um objetivo em comum. Quando a gente vê e acessa um software, por exemplo, a gente também está fazendo política, tá? Porque existe um negócio chamado política de uso, né, política do usuário. Então a gente tem aí a política que a gente traz em relação ao nosso sistema, a gente tem as políticas quando a gente fala as leis, a gente tem as políticas quando a gente fala os termos. Sempre então a gente está envolvendo a ideia de política com organização, né, para um bem maior ou para um bem público, né, ou para determinadas negociações, né. E aí eu achei interessante, hoje a gente vai focar mais nessa política relacionada
A ideia mesmo de organização pública, eu peguei um videozinho aqui para a gente ver, acho que vai ser muito interessante a gente analisar ele, tá? Eu vou aumentar aqui o meu somzinho, peraí. Vamos lá. Acho que vai dar para vocês escutarem aí, tá? Então vamos ver o que é política. O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer de uma forma geral que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo.
O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Bem interessante, né, pessoal? Depois vocês podem rever esse vídeo aí com mais detalhes. Também ele é do Congresso, tá? Então, da Câmara dos Deputados, então dá para vocês acessarem ele tranquilamente, né? Então, vocês percebem que política tem uma coisa muito mais profunda, né? É uma relação muito íntima com o ser humano, né? Por isso daí a gente tem o nome dessa aula, né? Que é o animal político, ou seja, o homem. E aí a gente tem a afirmação de novo de Aristóteles, né? O homem é por natureza um animal político, né? E aí, por que ele chega nessa conclusão? Porque ele tem a questão da capacidade de falar, da negociação, mas só a comunicação não é o ponto principal, muitos animais também se comunicam, né? E aí a gente tem principalmente a questão de que a gente não fala só pelo instinto, a gente fala com a questão da inteligência, né? Então, por isso que até eu fiz essa parte, ó, capacidade é essa que pode ser usada para comunicar suas ideias sobre o que é certo e errado, assim como justo e injusto, ou seja, ele está falando do que a gente pensa, a gente fala daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente pratica, né? O homem naturalmente pertence à cidade porque é onde ele pode exercitar sua sociabilidade, porque nós somos pessoas, somos seres sociais, e pode debater com outros sobre justiça e injustiça. É o que a gente faz até mesmo na internet, né? Nós discutimos, né? Reiteramos, né? Muita gente hater, né? Que acaba praticando isso, né? E aí a gente tem mais ainda que as abelhas ou qualquer outro animal gregário, né? Porque no final das contas, né, a linguagem permite a gente transpor esse puro instinto e ela atinge a inteligência, né? E aí a gente tem ideia do que é o Estado. Todo mundo normalmente chama de Estado, que hoje no Brasil na verdade é unidade federal, né? Não estou falando do Estado de São Paulo, eu estou falando de uma ideia que vai um pouco além, que eu não vou passar para vocês aqui o videozinho para não ficar muito longa a aula, depois vocês podem ver, tá? Mas o Estado, por exemplo, na Grécia, era isso daqui, né? Os cidadãos eram aquelas pessoas, guerreiros, né, políticos, né, pessoas nascidas de Atenas, mas não eram cidadãos estrangeiros, escravos e mulheres, mas todos eles estavam no Estado, ou seja, na nação, né? O que significa isso, então? Que hoje, né, a gente tem essa ideia de Estado mais ligada a uma nação, né? Estado é diferente da unidade federal, como eu falei para vocês. E, por exemplo, o nosso Estado é a República Federativa do Brasil, ou seja, nós temos lá várias unidades federais e todas elas juntas formam o que hoje a gente chama de Brasil, né? Ou seja, República Federativa do Brasil. Todas juntas para seguir um sistema político e por aí vai, né? E em nome da coletividade, o Estado ele toma essa questão da decisão para falar isso é certo e errado, né? E daí a gente tem as questões do povo e o poder de escolha, desse poder majoritário, como colocou lá, né? A política, por mais que a gente seja democrático, por mais que a gente tente avaliar essas questões, tudo gira muito em torno do poder público, do poder político, né? E aí tem a proposta aí de atividade, e dessa vez vão ser duas atividades, tá, gente? Como que a gente vai fazer? Uma, o diário filosófico ele continua, tá? As perguntas que vão guiar na reflexão de vocês não é para responder exatamente a pergunta, gente. Você pode responder essas perguntas, pode responder alguma outra pergunta que você veja no seu dia a dia que esteja relacionada à política. Tem muito assunto para a gente discutir, mas principalmente traga do seu cotidiano para essa reflexão, tá? Não responda as suas perguntas. Eu não estou pedindo para vocês só responderem as perguntas. Tem gente que só está respondendo isso. Não. Diário filosófico é falar sobre si e trazer uma reflexão sobre o tema que eu estou te propondo, tá?
que aí no caso a gente tem 3 perguntas que podem guiar. Então você pode utilizá-las ou não. Você pode utilizar qualquer outra pergunta sobre política que esteja relacionada ao nosso tema, tá? Então vamos lá, ó. O quanto vemos da política nas decisões cotidianas? Desculpa, falta um S aqui, vou corrigir. Ela interfere no meu dia a dia? O que Estado, nação, né, nesse caso a ideia principal que a gente tem, faz por mim, né? E aí você me envia pelo Classroom, tendo problema, tem um e-mail aí, tem todas as informações, tá? E 2, eu vou passar um link, que é uma avaliação bem rapidinha do bimestre, né, de como foi, para vocês responderem algumas perguntas e também me darem opinião, para a gente refletir e repensar o terceiro bimestre, tá? O último dia para todas as entregas é dia 22/7, quarta-feira. Gente, entregou a atividade depois desse dia, está de recuperação, tá? Basicamente. A não ser que você tenha entregue várias outras atividades. Por quê? Porque o único meio de eu avaliar é vocês fazendo essas atividades. Caso contrário, não tem como eu saber se você está estudando ou não. Se você está acompanhando X ou Y. Aí realmente fica muito difícil, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu estou à disposição, mas conversem. Tentem participar das aulas do Meet. Está sendo um bom bate-papo com a galera que está participando. Mas tem pouca participação, né, gente? Vamos lá, vamos fazer uma força aí para a gente fazer um bom caminhar nesse ano tão difícil, né? Tão complicado, mas que a gente está aprendendo muito também. Valeu, galera. Falou.